Bem-vindo aqui em mais um vídeo onde nós olhamos para os resultados das empresas que fazem parte da carteira do canal ou estão correlacionadas com elas. Neste caso, nós estamos falando da Auren, que apresentou no dia de ontem seus resultados para o terceiro trimestre de 2024. Teve lucro relevante e nós vamos dar uma olhada se a ação está se oferecendo. Antes, porém, vamos dar uma olhada nas informações trimestrais da AES Brasil, que teve sua última negociação no dia de ontem, fechando a R$ 8,11, uma vez que ela foi combinada em negócio com a Auren. Então nós vamos dar uma olhada como foram os resultados da AES Brasil, até para a gente poder estimar o que pode acontecer na junção dessas duas empresas. A Auren levará consigo um patrimônio líquido consolidado de 5,2, quase 5,3 bilhões de reais. Aqui a impressão ela saiu de lado, mas o que nos interessa aqui está em relação à receita que vai estar aqui e ao lucro ou prejuízo do período, que nós vamos tratar logo a seguir, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, tem duas formas de nós olharmos para isso. Veja que quando olhamos para as receitas, aqui está o total de receitas da AES Brasil desde o início do ano, 2,8 bilhões de reais. E, no entanto, a companhia ela fechou em prejuízo. Ela entrega o terceiro trimestre em prejuízo de 284 milhões, sendo que no trimestre, ou seja, terceiro trimestre, ela teve um prejuízo de 73 milhões. E agora, saltando para as informações trimestrais da Auren, veja que, do ponto de vista do patrimônio líquido da Auren, ela fecha o terceiro trimestre de 2024 com 12,5, quase 12,6 bilhões em patrimônio líquido, frente a 12,3, quase 12,4 do fechamento do exercício de 2023. Mas, como nós já vimos aqui em outros vídeos, ela não vai incorporar aqueles pouco mais de 5 bilhões da AES Brasil. O que vai acontecer é que entre pagar o que ela contratou, vai dar em torno de 5,4 bilhões, então mais ou menos fica no 0 a 0, o que tem mesmo é a incorporação do patrimônio que vai compor a nova empresa. Então a gente estima que deve saltar na próxima leitura desses 12,5, porque daí já vai estar tudo junto para um pouco mais de 13, talvez 14 bilhões. Mas vamos ver, né, como é que eles vão fazer a combinação desse negócio no fechamento para as suas demonstrações financeiras. Já com relação à parte das demonstrações financeiras, da mesma forma, né, nós estamos olhando aqui, saiu de lado, mas é só para a gente ter uma referência dos números. Aqui estão as receitas e aqui onde eu marquei em verde está o lucro líquido ou prejuízo do exercício, exatamente como a gente viu na AES Brasil. Então, neste caso aqui, o que está nos interessando olhar é que nesta coluna nós temos o consolidado dos 9 primeiros meses do ano. Então veja que neste caso a Auren ela teve um lucro líquido de 615 bilhões para uma receita de quase de 4,8 bilhões. Já no ano passado, veja que ela cresce a receita em aproximadamente 400 milhões, enquanto que ela tinha fechado aqui no prejuízo de 425 milhões. Se nós olharmos para o trimestre como um todo, foi um lucro líquido de 270 milhões, que é o que está circulando na mídia especializada, enquanto que no terceiro trimestre do ano passado, ela teve um prejuízo aqui de 818, e veja que o prejuízo aqui foi bem considerado. Nós já abordamos isso aqui na época, né? E veja que isso consumiu, porque como aqui está menor o prejuízo, de 800 desceu para 400, então significa que ela consumiu grande parte do seu lucro de todo o exercício de 2023, pelo menos nos 9 primeiros meses. A apresentação dos resultados da Auren, ela simplesmente ela deu uma passada bem rápida, porque justamente para cair nas perguntas e respostas, que se concentrou basicamente na combinação de negócio. Então veja aqui o que eles trouxeram como destaque. Conclusão, então, da combinação de negócio, que ela está seguindo o cronograma, e a AES está para se tornar então a terceira maior geradora do Brasil, e nós só vamos saber disso de fato quando tiver os resultados do quarto trimestre, que normalmente é apresentado lá por fevereiro, vai ser apresentado por fevereiro de 2025, e nós vamos ter noção do tamanho que foi todo esse negócio. O processo de integração, ele segue os planos aqui, ó, o dia mais um,
Então, a partir de hoje, depois tem os 100 primeiros dias, depois o ano como um todo. Isso tudo já está 100% definido. Também tem uma informação aqui importante, que o Sol de Jaíba atingiu 100% da capacidade de operação, agregando mais 500 megawatts ao portfólio da companhia. Eu não vou mencionar mais sobre isso, vou parar por aqui em termos do Sol de Janaíba, porque se você quiser se aprofundar todos os detalhes, tem na apresentação. Com relação ao resultado, o EBITDA ajustado ele foi de 484 milhões e ele cresce quase 7% no ano contra ano. E aqui embaixo é o desembolso de 5,4 bilhões, aquele que eu falei lá atrás, para, enfim, os recursos de aquisição que haviam sido contratados na assinatura da transação para fazer frente ao pagamento da parcela do caixa, que é com relação ao fechamento do negócio de combinação com a AS Brasil, combinação de negócio. Informações mais operacionais, os níveis de armazenamento do Sistema Integrado Nacional, ele atingiu aqui quase 50% da capacidade, enquanto que no mesmo período do ano passado ele estava com 73%. Então o nível de armazenamento sofreu uma queda de 11 pontos percentuais, provavelmente aí afetando os seus reservatórios. Temperaturas acima da média fizeram com que aumentasse o consumo de energia, e o destaque aqui está para o consumo residencial, que apresentou 10% de acréscimo. Aqui tem uma relação de trade-off, né? Durante essa apresentação se falou muito na sobre-oferta de energia, consequentemente cai o preço, mas ao mesmo tempo que desce o preço, se aumenta o consumo do outro lado. Então por isso que eles não tiveram muita preocupação nem com a sobre-oferta, nem com a queda, e levantaram ainda que isso tem, segundo a concepção deles, uma tendência de ciclo. Então logo em seguida esse cenário muda e os preços voltam. Também em algum outro momento eles acabam reduzindo novamente. Com relação às contratações, os níveis de contratação, veja que em 2024 97% da energia gerada contratada, enquanto que em 2025 94%, e 2026 93% e 2027 83%. Veja que se nós olharmos para o longo prazo, a partir de 2033, na média, aqui, se tem 62% da energia contratada. Portanto, quando a gente olha para a empresa, nós que somos acionistas dela, a gente olha para isso. A tendência desses resultados que nós estamos mostrando no longo prazo, não havendo nenhuma outra excepcionalidade, e principalmente dentro dessas novas aquisições e cobrindo por despesas, já que a AS Brasil é uma empresa muito alavancada, cobrindo principalmente as dívidas da AS Brasil. A receita líquida, aqui comparativo trimestre a trimestre, crescendo 26%, aqueles 270 milhões que nós vimos lá, do lucro líquido, que advém desta receita aqui de 2 bilhões e 47 milhões. E onde é que está o impacto? Está aqui na geração, entrada de operação solar, que representaram mais 43,6 milhões no ano contra ano, parcialmente compensada por preços médios, e a comercialização, que acrescentou mais 479 milhões no comparativo ano contra ano, aumento de 37,3%. Olhando para as despesas, aqui tem um detalhe. Veja que o aumento nominal das despesas foi de quase 8%, nas mesmas bases do comparativo, que é trimestral, e só que aqui, nessa mesma base, se exclui o impacto inflacionário e dos parques solares. Se não fosse isso, teria representado uma redução de 0,6% com relação às despesas do terceiro trimestre de 2024. Os principais impactos nas despesas, excluindo a inflação, foram os novos parques que entraram, impacto de 6,2 milhões, a consolidação da Esfera, que é a empresa que foi contratada justamente para fazer o gerenciamento da comercialização no Mercado Livre. Veja que o impacto aqui é de 2,7 bilhões, e mesmo assim, veja que a Auren está fechando com um resultado interessante no seu lucro. E a integração com a AS Brasil, que representam esses 5,4 bilhões, ou seja, na combinação de negócios, que nós vimos agora há pouco. Com relação à dívida, aqui tem um detalhe que é importante. Veja que a dívida que estava... Isso aqui está errado, tá? Isso aqui é o segundo trimestre de 2023, que estava em 3,1 bilhão, ela agora está em 2,8 e cai de 1,7
1,76 vezes, ou seja, a dívida líquida sobre o EBITDA de 1,76 vezes para 1,6 vezes. Então, quer dizer, tem uma redução da dívida. Porém, o que não está computado aí são esses 2,5 bilhões na terceira emissão de debêntures que aconteceu ainda durante o terceiro trimestre. Por isso que só vai aparecer no trimestre seguinte. E ela vai ser reajustada com CDI mais 0,6%. A companhia achou que isso era interessante. O prazo médio da dívida é de 7,3 anos. E ainda tem que considerar aqui os preços da combinação de negócios, os 5,4 bilhões. Com isso, aqui tem um detalhe interessante. De 2024 até 2027, veja que o cronograma de amortização está lá embaixo, com menos de meio bilhão de reais. Isso aí só se torna mais incorporado a partir de 2028, 2029 e o restante é a partir de 2030. Então, o olho aí nessa questão do endividamento vai depender também dos resultados que foram apresentados a partir do ano de 2028. E voltamos aqui então para os nossos indicadores fundamentalistas com uma certa dificuldade, né, para nós fazermos a projeção, porque aqui a gente só está considerando a Auren excluindo a AS Brasil. Então a Auren ela pode chegar aqui a 6,5 bilhões de receitas, 820 milhões, a gente viu ali como é que está, em lucro líquido. Se ela pagar aqui 49%, aqui é o IFRS, ela paga 40 centavos, que é o que ela já pagou até agora. Não imagino que deva fazer outro anúncio, dada a complexidade de todo o negócio envolvendo e os valores também. Com isso, veja aqui o patrimônio líquido que nós apuramos 2,5, que a meu ver deve chegar a 13,5, 14, alguma coisa, depois de todo o negócio fechado. Isso nos dá um valor patrimonial por ação de R$ 12,59. Atualmente a ação está sendo negociada a R$ 10,10, ou seja, um PV/PA de 0,8, indicando o baixo risco de investir na companhia e que talvez a companhia 10,10 esteja com preço barato. Se pagar esse provento aqui que nós estamos considerando, nós temos então o preço teto aqui de R$ 6,70. Isso aqui a gente está desprezando porque a gente acha que é um ano muito específico. O certo seria ficar ali pelos 60, 65 centavos e aí então o preço iria para perto dos R$ 11. Ou seja, você comprando ali a 11,15, né? Aliás, o preço teto de 11,15 seria um preço teto interessante. Não tem como olhar para o passado, uma empresa relativamente nova, lembrando que ela comprou a CESP. Se acontecer isso, veja o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em R$ 12,31, indicando aí que você receberia de volta em função do lucro líquido em 12 anos e 4 meses. Mas aqui tem um detalhe, na última vez que nós olhamos isso estava em 18, com o fechamento do negócio, e se fizer realmente uma redução do endividamento da AS Brasil, isso aqui deve descer muito rapidamente. E eu trago sempre esse comparativo elétrica e elétrica. Nós já olhamos para ISA-CETEP, olhamos para a Neo Energia e agora estamos olhando para a Auren. Todos esses números que eu acabei computando, eles aparecem aqui. Vai sair daqui a AS Brasil porque não faz mais sentido olhar para os seus resultados. Você pode dar um pause no vídeo, olhar, fazer um comparativo e verificar aquela que melhor se ajusta à sua carteira. A sua carteira e a sua intenção de investimentos. Então, claro, a gente vê que é bastante difícil de dar uma olhada sobre esses resultados da Auren. É preciso ver o efeito da incorporação. No próximo vídeo eu vou mostrar como foi o fechamento dessa combinação de negócios e aí eu posso fazer um demonstrativo do que esperar dessa companhia, dessa nova companhia, da Auren, principalmente lá para a apresentação dos seus resultados, que deve acontecer lá em fevereiro, para verificar se realmente nós fizemos um bom negócio adquirindo ações da Auren. E dito isso, eu vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.